Imagina a seguinte situação: você tem um ótimo colaborador que entrega ótimos resultados, que é muito bom tecnicamente, e diante de uma oportunidade de promoção para um cargo de gestão e liderança, você aposta nele para assumir esse desafio. Mas você começa a perceber que ao longo do tempo ele não está performando da maneira como você esperava lá no começo. Já viveu isso? Então acredite, isso é mais comum do que você possa imaginar. Mas para tudo tem uma solução, nem que seja para que no final você perceba que ele realmente não tem um perfil de gestão. Mas se você fizer seguir algumas dicas que eu vou dizer aqui nesse vídeo para você, o sucesso dessa promoção pode estar muito mais próximo do que você imagina, tá? E por que que eu digo que pode ser que lá no final você decida que essa pessoa não tem um perfil para assumir esse cargo? Porque tem gente que no final não quer assumir um cargo de gestão e liderança. Tá tudo certo quanto a isso. O que vai fazer a diferença e o que importa para você que assume a responsabilidade por promover alguém é que se isso não acontecer, se essa performance não ocorrer, você corrija a rota rapidamente. Você tome uma nova decisão rapidamente, para garantir que você não fique muito tempo com resultado abaixo do que você esperava, e isso possa refletir muito negativamente para o negócio depois, a ponto de ser difícil de recuperar, tá? Então, se tiver nessa situação, haja, intervenha rapidamente, e se chegar no final você decidir em conjunto com essa pessoa que realmente não é o perfil dele, troque também de uma maneira rápida para evitar que o resultado seja prejudicado num período muito longo, tá? Mas vamos começar então a falar sobre alguns sinais que você precisa ficar atento para que você, se você perceber que está acontecendo, você possa intervir e direcionar rapidamente para corrigir essa rota, tá? A primeira questão: quando esse colaborador, que é muito bom no operacional, que era muito bom tecnicamente, tende a ficar voltando para a atividade anterior, tá? Ele não sai do operacional. E por que que isso acontece? Vamos pensar como cabeça, como que a gente, como ser humano, muitas vezes pode pensar? Pensa na seguinte situação: eu fui reconhecido e promovido justamente por um resultado que eu entregava. Aí eu assumi esse cargo de gestão e eu estou percebendo que corre um risco da equipe não entregar o resultado que eu entregava antes. Eu não posso, no final do mês, mostrar que eu, diante de uma promoção, o resultado piorou, o resultado caiu. O que que eu vou fazer? Vou garantir que esse resultado aconteça, vai lá e volta para a operação. Isso acontece com muita naturalidade. Se você não ficar de olho, se você não estiver atento, você nem percebe, tá? Então fique atento a esses pequenos sinais dele voltar para o operacional. Ele precisa entender que as atividades, as responsabilidades dele agora são outras, tá? Quando ele percebe, quando você começa a perceber que o time está um pouco perdido, que o time não sabe qual é a prioridade da equipe, que o time não sabe o que que ele precisa fazer primeiro, quais são as decisões que precisam ser tomadas, se essas decisões estão sendo tomadas no tempo certo, que também é fundamental. Então, se você perceber que a equipe está um pouco perdida, fique de olho, tá? Fique de olho e comece a acompanhar de perto. E é muito comum, principalmente, se a liderança veio da própria equipe que ele está liderando agora, algumas situações acontecerem com o time. Porque assim, pensa o seguinte: pode ter pessoas nessa equipe que concordam plenamente com essa promoção e vão estar junto, gostam dessa pessoa, já enxergavam ele como líder, mesmo que informalmente. Você vai ter esse tipo de pessoa na equipe. Vai ter pessoas na equipe que vão achar que foi a pior decisão que você tomou. Então, como você acha que vai ser a reação dele diante dessa nova liderança? E vai ter pessoas que muitas vezes vai acreditar que o outro colega era que tinha que estar no cargo dele. Então, você entende que são três situações que você precisa ficar de olho, precisa entender como que está o clima na equipe diante dessa promoção. Então, isso é fundamental também para que você acompanhe esse clima. Por quê? Porque não adianta nada. Individualmente, a pessoa
pode ser um ótimo profissional e entregar um ótimo resultado, mas a partir do momento que ele assume o cargo de gestão, ele precisa responder pelo resultado de outros. E não adianta o resultado acontecer somente em uma ou duas pessoas, não, tem que acontecer no time como um todo. Então, fique atento também ao clima da equipe. Sonda a equipe ali ao longo do tempo, ao longo das semanas, diante dessa promoção, de como que está indo, o que que eles estão achando, se eles já estão percebendo melhoras. Escute, ouça, tá? Fique atento ao ambiente da equipe, tá bom? Outra insegurança que é muito comum acontecer quando um colaborador assume um cargo de gestão é gerir conflitos. Então, se ele novamente veio, se tornou líder da equipe que ele atuava antes, ele pode ter situação que ele vai ficar desconfortável em gerir conflitos com o time, porque ele vai ficar chateado comigo, ele vai virar a cara para mim, eu já não me entendia bem com essa pessoa lá no operacional, agora ela não vai nem dar ouvidos para o que eu estou falando. Então, independente dessa insegurança, as decisões e os conflitos precisam ser resolvidos. A decisão precisa ser tomada e o conflito precisa ser gerenciado, precisa ser resolvido. Então, se você perceber que ele está evitando atuar num determinado conflito com insegurança, você também precisa intervir. Não deixe essa questão se postergar, porque senão o que eu te falei a respeito do clima da equipe pode vir por água abaixo, justamente pela inércia dele diante de um conflito que está acontecendo ali no time. E também quando você percebe que você está falando constantemente para ele coisas que são da nova função e ele continua não atuando da maneira como você espera. Então, são pequenos sinais que vão te deixar preparado, né? Vão te deixar atento para atuar e intervir para que isso seja corrigido o mais rapidamente possível. Mas por que que isso tudo acontece? Primeiro, porque não tem clareza de quando a pessoa é promovida, você não trouxe essa clareza para esse novo líder, para esse novo colaborador. Então, nesse novo desafio, você precisa deixar tudo às claras para ele, no seguinte sentido: quais são suas habilidades, os comportamentos, as atividades, os resultados, o que que você espera dele, o que que a empresa espera da equipe. Então, essa clareza é fundamental. E quando ela não acontece, esses sinais que eu falei tendem a acontecer com muito mais frequência. E um outro erro que acontece, assim, posso dizer que no mínimo em 80% dos casos, pelo que eu vi, o que eu acompanhei. Não existe um acompanhamento de perto nesse processo de transição, nesse processo de desenvolvimento desse novo líder. Quando você não acompanha de perto, acha que o simples fato dele ter entregado um bom resultado lá atrás é suficiente para garantir que o resultado vá acontecer agora para o time como um todo, é um erro muito grande, porque as responsabilidades agora são outras, as entregas são outras. Então, é fundamental que tenha um processo de acompanhamento de perto desse novo líder, desse novo gestor. E agora a gente vai falar de pequenas ações que, se você fizer, colocar isso como um processo interno ali dentro da empresa, você vai conseguir garantir o mínimo de entrega viável ali no menor tempo possível dessa nova liderança. E a primeira questão que a gente precisa deixar claro é a clareza sobre as atividades dessa nova liderança, dessa nova função, desse novo desafio para esse novo colaborador. Por incrível que pareça, muitas empresas ainda não têm descrito formalmente, realmente num documento, uma descrição de cargo para esse novo gestor, para esse novo líder. Então, é fundamental que, para cada cargo, você tenha essa descrição de função, dessas responsabilidades. E o que, que não pode faltar nessa descrição de cargo? Primeiro, as atividades que ele vai exercer. Segundo, as habilidades que ele precisa ter ou desenvolver para atuar naquela função. Terceiro, quais os resultados que ele precisa entregar, como que será medido e como que será acompanhado esses resultados. E o que as pessoas
subestimam demais. Quais os comportamentos que você espera dessa pessoa, desse colaborador no cargo de gestão? Por quê? Técnica você ensina. A habilidade você desenvolve, mas comportamento, se você não deixa claro, você deixa a equipe à mercê de situações não previstas e que depois o colaborador vai dizer assim para você: ah, mas eu não sabia que não podia fazer tal coisa, eu não sabia que eu não podia atuar dessa maneira. Então, não se esqueça de colocar nessa descrição de função os comportamentos que você espera desse novo líder, desse novo gestor, ok? Então, quando você deixar claro nesse documento tudo isso, você também vai precisar dizer para ele 3 metas para a transição da gestão e da liderança. Então, defina 3 metas. Eu estou colocando 3 aqui porque é um número razoável num novo desafio, principalmente para quem não desenvolveu uma nova, para quem ainda não exerceu um cargo de liderança. Então, ter 3 metas, ter 3 indicadores, 3 resultados que vocês dois vão acompanhar em conjunto para saber que no cargo de gestão ele está performando da maneira como precisa. Isso vocês vão decidir em comum acordo, ou se você tiver desenhado isso na descrição de função também, melhor ainda, maravilha. Mas qual que é a diferença dessas 3 metas para o resultado que tem que estar na descrição da função? Ali na descrição da função vai ter o resultado do time, da entrega que ele precisa fazer como gestor, né? Então, ele precisa também entender, ter clareza que antes ele respondia pelo resultado agora dele, que antes ele respondia pelo resultado dele e agora ele responde pelo resultado do time. Então, quais são os resultados que ele precisa entregar como time? Mas essas metas, como o período de transição, é saber exatamente como que você vai mensurar que essa transição está correndo da maneira correta. Seja ele metas sobre comunicação, metas sobre feedback, metas sobre comportamento, metas sobre desenvolvimento. Então, assim, você vai precisar fazer 3 cursos, você vai precisar fazer um processo de feedback individual com o time, de 1 a 1. Durante esses 3 primeiros meses, você precisa ter um processo de feedback mensal, quinzenal, não sei. A meta que você vai definir para ele como líder, como gestor, para garantir que essa transição está correndo da maneira como você espera, de uma maneira mais tranquila, mais fluida e mais assertiva. Então, defina 3 metas para saber que essa nova liderança está performando da maneira como você espera. E evite colocar nesse caso aqui números de resultado da equipe, tá? Aqui tem que ser realmente meta do desenvolvimento pessoal e profissional do gestor, desse novo líder, tá? Defina habilidades, tire um momento seu para que você possa desenvolver novas habilidades nesse colaborador. Então, imagina, ele nunca exerceu um cargo de gestão e liderança, e ele pode, por muito tempo, já ter sido visto pelo próprio time como líder, né? Porque isso acontece com muita naturalidade, em muitos casos. Muitas vezes a pessoa não tem o cargo de gestão, mas as pessoas já enxergam ele como líder. Mas você precisa ensinar novas habilidades para ele, precisa desenvolver. Então, principalmente nesse momento, ele precisa aprender a se comunicar, ele precisa aprender a liderar e ele precisa aprender a analisar resultados. São 3 habilidades fundamentais nesse processo de transição e faz parte de você, faz parte da sua tarefa desenvolver essas habilidades. Então, separe um período ali na semana para que você possa ser um mentor para esse novo gestor e esse novo líder para desenvolver principalmente essas 3 habilidades. Eu falei essas 3, mas porque ela é inerente em qualquer cargo de gestão, em qualquer cargo de liderança, independente do segmento que você atua. Mas diante da sua necessidade ou diante do nível de preparo desse colaborador, pode ser que você veja a necessidade de outras habilidades. Mas é fundamental que você tenha esse momento separado para atuar como mentor dele. Quanto mais você mentorar esse novo líder, mais rápido ele estará pronto
para entregar o resultado que você espera. A mentoria é o processo mais ágil de desenvolvimento de um líder, de um gestor, ok? Então, separe esse momento. Se você não tiver condições de ser esse mentor, seja por uma questão de tempo, uma questão de disponibilidade, que tenha alguém dentro da empresa ou que você tenha condições de você contratar alguém para ser esse mentor para esse novo líder, ok? Ele precisa se sentir seguro, esse novo líder, esse novo gestor, ele precisa se sentir seguro de que pode te procurar em qualquer questões de dúvida, insegurança ou de orientação. Muitas vezes, diante do dia a dia, da correria, do estresse ali que o mundo corporativo muitas vezes nos entrega, a gente acaba não prestando muita atenção quando um colaborador pede ajuda ou quando ele fala que precisa de um direcionamento e simplesmente dá uma resposta um pouco rápida, um pouco desinteressada para esse novo líder, esse novo gestor. Se você não tem esse cuidado, o que que vai acontecer? Esse é um comportamento comum, né, nosso, do nosso ser humano. A gente tenta uma vez, a gente tenta duas, eu não vou tentar a terceira porque eu vou entender que, você não tem tempo, você não está disposto, você não quer, eu tenho que decidir por mim mesmo, né? Então, isso vai, se você não tem esse momento e essa disponibilidade de escutar esse colaborador, vai fazer com que ele te procure cada vez menos, e isso vai criar resistência e insegurança ao longo do tempo, tá? Não é muito positivo que isso aconteça nos primeiros meses, principalmente nos primeiros 90 dias. A partir do momento que você sentir que ele realmente está pronto para seguir com mais autonomia, com mais independência, deixe claro para ele que você vai, a partir de agora, deixar ele mais independente, que ele precisa aprender a tomar suas próprias decisões, a conduzir a equipe da maneira dele, mas deixe isso claro, tá? Depois desse desenvolvimento ter acontecido, para ele não criar uma expectativa que ele pode ficar te procurando e se frustrar porque você não vai dar a devida atenção, tá? Outra coisa que as pessoas muitas vezes se sentem desconfortáveis numa promoção, né, em dar a promoção para alguém, é ficar cobrando ela em um curto espaço de tempo. Não tenha esse receio, de verdade. As pessoas esperam que você oriente, dê feedback e cobre delas. Qual que é a questão principal aqui? Tem que deixar claro para ela sobre o que ela vai ser cobrada, tá? Mas diante dessa clareza, se você deixou transparente, deixou claro o que você espera dela e quais os resultados, não tenha receio de cobrar, porque é isso que vai fazer com que ela analise os seus resultados, tome consciência sobre o que não está legal e intervenha, né? E tenha que agir diante desse resultado para que essa realidade mude. Mas isso só vai acontecer se você cobrá-la. Então, não tenha receio, não se sinta desconfortável de cobrar. A questão da cobrança, como qualquer questão relacionada à comunicação, não está no fato do que você vai cobrar, está na maneira como você cobra. É a maneira como você cobra que faz diferença. Então, se for necessário, você também busque se desenvolver com relação à maneira de se comunicar, entenda, aprenda um pouco sobre perfis comportamentais para entender como cada perfil recebe uma informação e atua diante de pressão e atua diante de uma mudança. Isso vai fazer a diferença nesse processo de desenvolvimento. Faça questão também de, assim como eu falei que precisa ter uma maneira de como que vocês vão medir se ele está se desenvolvendo, se está se performando como líder da maneira como você espera, comunique, deixe claro para ele também o progresso dele. É fundamental que ele saiba, muitas vezes você vai ter colaboradores que vai tomar a iniciativa de chegar em você e falar assim, fulano, eu queria o seu feedback para saber o que você está achando nesses primeiros 2 meses, nesses primeiros 90 dias da minha promoção, se eu estou indo bem, se eu não estou. Vai ter colaboradores que terão essa proatividade de perguntar, mas vai ter colaboradores, principalmente se eles forem mais introspectivos, que não terão
essa atitude de buscar em você um feedback. Então, deixe claro, comunique, verbalize o progresso dele. É uma maneira muito positiva de criar nele, né? Criar falando neurocientificamente falando, mas falando que ele vai começar a ganhar confiança de que ele está indo para o caminho certo. E quanto mais confiante o líder sentir diante desse novo desafio, mais independência ele terá, mais autonomia e mais rápido ele vai conseguir performar e entregar os resultados que você espera. Não deixe de ter um prazo, um período que você vai medir nessa nova promoção. Ah, Lígia, mas eu já promovi, já tem um tempo, e agora que que eu tô percebendo que ele não está performando da forma como eu espero. Ok, faz um plano de ação a partir de agora. Senta com esse colaborador, deixe claro tudo isso que a gente combinou, coloque prazos e ao final desse prazo, reveja tudo o que aconteceu, como que aconteceu e quais são os novos desafios e os nossos novos planos para um próximo período. Só não cometa um erro, que muitas vezes a correria acaba fazendo com que a gente erre, que é o quê? Olha, eu vou acompanhar esse colaborador por 90 dias, deixar para fazer o acompanhamento só quando acabar os 90 dias. Não, se você vai fazer um plano de ação para 90 dias, você precisa ter um bate-papo com esse colaborador com os resultados e o progresso dele nos primeiros 30, nos 60 e nos 90. Não deixe para medir o resultado só no final, porque o risco de chegar no final e você perceber que não deu resultado é muito grande. E isso vai fazer com que, se ele tiver tido um resultado positivo, se ele tiver performado de uma maneira legal, show de bola. Mas e se não tiver performado? Você vai esperar 90 dias para ver que o resultado ficou ruim para tomar uma decisão? Dependendo do segmento em que você atua, dependendo da atividade dessa pessoa, isso pode ser um tiro no pé, pode ser um risco muito grande de você ter dificuldade de recuperar resultado depois. Então, não deixe para ter esse acompanhamento somente quando acabar o prazo. Tudo, e assim, e tudo que você fizer definir com ele todo combinado que vocês fizerem, deixe formalizado e escrito. Não deixe só na conversa, não deixe só nesse bate-papo, não seja esse direcionamento, que esse direcionamento não seja feito de uma maneira informal. Por quê? Porque depois, no momento que você precisar cobrar, você não vai se sentir desconfortável com essa cobrança, ok? E deixe claro como que você vai avaliar esse desempenho e a periodicidade. Ah, vai ser de 30 em 30 dias? Vai ser de 45 em 45 dias? Vai ser a cada 3 meses? Tenha um processo de feedback estruturado, registrado, tá? E aqui eu não estou fazendo esses, não estou falando desses feedbacks pontuais que você precisa fazer diante de uma situação que ocorreu, de algum comportamento que você precisa intervir. Mas você precisa ter um feedback estruturado, planilhado, com as habilidades, as competências, os resultados que você vai medir, para que você também não fique só no achismo, porque ao final desse período você precisa mostrar para ele a evolução. E isso não pode ser baseado em subjetividade, isso não pode ser baseado na sua percepção, isso precisa ser baseado em dados. Então, se você tiver um feedback estruturado de 30, 60, 90 dias, ao final do período, você vai ter 3 avaliações medidas, onde você vai poder mostrar para ele em maneira gráfica, em maneira de dados, ou da maneira como você preferir, mas você vai conseguir mostrar com ele, baseado em relatório, a evolução dele, se ele performou e se não performou. Se melhorou, se precisa ainda corrigir alguma rota, corrigir algum comportamento, se você vai manter ou ele não no cargo, e se ele atingiu o resultado esperado, qual que é o momento depois desses 90 dias? Subir um pouco mais a régua, trazer novos desafios, trazer novos desenvolvimentos, novas habilidades que ele precisa desenvolver. E você fazendo isso com frequência, de uma maneira estruturada, esse desenvolvimento vai acontecer de uma maneira mais fluida e mais rápida do que você imagina, ok?
E diante dessa nova promoção, não deixe de falar para ele o seguinte, não deixe de alinhar com ele nesse novo papel de gestão de liderança, que ele precisa se conectar com o time. Então, ele precisa ter uma rotina de reunião com o time, de entender quais estão sendo as atividades do time. Por quê? É, essa questão dele ter sido muito bom tecnicamente, dele ter entregado muitos resultados no operacional, se você não der o direcionamento correto, pode fazer com que ele ache que ele é o rei da cocada preta, que ele é o que sabe tudo do time, que as coisas têm que acontecer do jeito dele. Se ele for muito autoritário, principalmente nesse começo, ele vai afastar o time, ele vai afastar a equipe. Então, ele precisa ter essa abertura, ele precisa ter essa humildade e, principalmente, ele precisa saber comunicar e argumentar diante de um questionamento do time. Mas ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver ali um compromisso, seja semanal, quinzenal, com o time, de se reunir com eles e entender, pessoal, como que está a operação, quais estão sendo as suas dificuldades, quais são os progressos que a gente fez nesse período. Tenha esse momento. Então, o líder precisa ter esse momento. É, diante de uma falha, todo mundo vai falhar, não importa a experiência que você tenha, não importa o tempo de casa, não importa o nível de educação que você tem, o nível de desenvolvimento de habilidades que você tenha. Todo mundo está sujeito a errar, todo mundo está sujeito a falhar e está tudo bem quanto a isso. Mas você precisa reconhecer o erro, você precisa reconhecer que dá para melhorar e principalmente como que a gente vai melhorar, o que que a gente tira de aprendizado deste erro, tá? Então, o líder também precisa deixar claro para a equipe que ele está ali para ajudar e diante de um erro as pessoas não serão julgadas, as pessoas não serão punidas. Porém, diante de um erro, a gente precisa intervir rapidamente e entender o que aconteceu, né? O que a gente chama de causa raiz, para que não aconteça de novo. Então, você precisa orientar o seu líder, o seu novo gestor, de que ele precisa ter essa segurança, desenvolver essa segurança psicológica com o time para garantir essa conexão com todos. E tenha uma prática de desenvolver esse novo gestor e esse novo líder para ter conversas difíceis. O gestor, o líder, precisa entender que nessa nova posição ele está sujeito a ser criticado, a ser questionado e a ter que trabalhar sob pressão. E isso vai fazer com que seja necessário, em alguns momentos, em ter conversas difíceis. Ele vai precisar ter conversas difíceis com os colaboradores que um dia foram seus colegas ali no mesmo nível. Ele vai precisar ter conversa difícil com você. Dependendo do ramo que ele atua, ele vai precisar ter conversa difícil com o cliente, com os pares dele dentro da empresa. Então, você também precisa ajudar a desenvolver ele a desenvolver uma inteligência emocional para ter esse nível de conversa difícil. E isso é ali no dia a dia, mas você precisa ter isso muito bem mapeado e precisa ser de uma maneira que você não esqueça de fazer. A rotina toma conta da gente, corrói as nossas prioridades, e se a gente deixar para fazer quando dá, a gente não vai fazer. E isso serve tanto para mim, quanto para você, quanto para qualquer outra pessoa. Processo que a gente faz quando dá, a gente não faz. Tá? Então, se é para fazer quando dá, então nem coloca no papel. Então, tudo isso que eu falei para você, você precisa ter mapeado, precisa ter nessa descrição de função, precisa ter no seu planejamento como gestor, como líder, porque assim como ele precisa desenvolver essas novas habilidades, você também precisa desenvolver para formar novos líderes e novos gestores. Isso se chama autoliderança. Então, você também precisa se autoliderar. E se eu pudesse colocar para você algumas sugestões de indicadores que ele tem que ter, alguns indicadores simples, principalmente no começo, peça para ele entregar para você um relatório de qual a periodicidade que ele está fazendo reunião com os colaboradores, qual a periodicidade que ele está fazendo de feedback one-on-one, né? Um feedback individual e como está sendo a experiência dele nesse processo de feedback.
quais são as decisões que ele está tomando ali no dia a dia, que está fazendo ele se desenvolver, que está desafiando ele nessa nova gestão? Quanto de retrabalho que o time está tendo? Porque uma das coisas que a gente muitas vezes só olha quando o resultado está ruim é o retrabalho. Então, cuidado, o retrabalho precisa ser medido e acompanhado constantemente. Quais são as metas que ele vai ter ao longo desses 90 dias? Tanto meta de equipe quanto meta de desenvolvimento profissional. Então, meta para 30 dias, meta para 60 dias, meta para 90 dias e como foi a performance dele diante desses indicadores, ok? E faça um acompanhamento constante do clima da equipe. Já falei e reforço. No começo, o que muitas vezes pode prejudicar a performance do time diante de uma nova liderança é o clima que se estabelece a partir do momento que existe uma promoção ou a contratação de alguém de fora. Porque você pode ser o melhor gestor, o melhor líder, mas ninguém sozinho tem poder para transformar resultados de uma equipe inteira se a equipe inteira estiver contra você, estiver contra o seu gestor. Então, acompanhe e monitore o clima com a equipe, faça uma pesquisa assim anônima, sabe? Pessoal, como que tá? De uma nota de 1 a 5, como que você está diante dessa nova liderança? Tá legal? Tá performando bem? Tá recebendo o apoio que vocês precisam? Vocês acreditam nessa nova liderança? Vocês confiam nessa nova liderança? Faça é fundamental, porque a maneira como a equipe enxerga esse líder vai refletir nos resultados dela. E para finalizar aqui, eu quero deixar alguns erros comuns que você também precisa se atentar. Falar e não mudar. Sabe quando você fala, fala, fala e nada muda? Você precisa intervir. Você precisa ter uma maneira de acompanhar e principalmente de como fazer essa realidade mudar. E se você falou uma, falou duas, se você está tendo necessidade de falar a terceira vez, pode ser que essa pessoa não seja a pessoa adequada para esse cargo e você precisa analisar. Outra questão que é um erro muito comum, você cobra um colaborador, cobra o resultado, mas você não combina os prazos para que isso seja entregue. Você não combina quando que você vai ter a próxima conversa. Então, vai cobrar? Cobre com o resultado que você espera, com prazo e como você vai medir. Caso contrário, corre o risco de você não ter o resultado que você espera. É, eu falei, separa um momento ali para você ser um mentor desse novo líder, desse novo gestor. Por quê? Porque treinar, falar, sem ele colocar em prática tudo aquilo que ele precisa aprender, vai ser algo que ele vai ouvir da semana que vem já não vai lembrar de mais nada do que você falou. Então, esse treinamento, essa mentoria, ela precisa ser prática, ela precisa ser real. Ele precisa sair ali daquela conversa para em seguida já colocar em prática tudo aquilo que vocês conversaram. Porque senão você não vai sentir o efeito disso acontecer. E nem ele vai ver sentido naquilo que você está passando de orientação ou de feedback para ele. Então, tenha o cuidado de toda a orientação, treinamento e correção que você tiver para passar para ele, que ele possa, logo em seguida, colocar em prática para ver o quanto ele melhorou e evoluiu nesse quesito. E por último, não deixe de acompanhar de perto. Acompanhar, simplesmente promover alguém e esquecer dele lá, que ele se vire, ah, não, ele entregava um bom resultado, ele tem condições, corre um risco muito grande de você ser prejudicado nos resultados porque você não acompanha de perto. O colaborador espera isso de você, tá? Os resultados esperam que haja esse acompanhamento de perto, porque qualquer resultado que você vê que a tendência está indo para cair, você tem uma intervenção rápida para mudar em tempo hábil para entregar o resultado no final do período. Então, não deixe de acompanhar de perto cada gestor e cada liderança. E para a gente finalizar agora de vez, é normal esses novos gestores, esses novos líderes se sentirem inseguros
e no começo precisar de um amparo emocional seu ali um pouco mais presente, porque muitas vezes ele vai achar que ele não consegue, que ele não dá conta, e é você que precisa mostrar para ele que ele sim, ele consegue, ele é capaz de dar conta nisso daí. Muitas vezes, a gente costuma dizer que muitas vezes a gente vai ser psicólogo ali dos nossos colaboradores, e isso é verdade, isso é real. Porque faz muita. A gente, até nós mesmos temos nossos momentos de insegurança, temos nossos momentos onde a gente não confia tanto na gente assim, onde pessoas acreditam muito mais em nós do que nós mesmos. Isso vai ser normal para os seus novos gestores e seus novos líderes. Isso faz parte da sua função, isso faz parte do seu acompanhamento e principalmente da segurança emocional que você precisa desenvolver com um time que responde para você. Então, acompanhe de perto, dê clareza, dê prazos e defina o combinado desde o começo com esse novo gestor e com essa nova liderança. E se você não fez isso lá, mas está tendo problema agora, que faça agora. Que agora seja o ponto zero para você conseguir mudar essa trajetória e mudar o resultado que você conseguiu até agora com essa promoção. Líder acompanhado é líder que entrega resultado. E é sua função desenvolver os novos gestores e as novas lideranças.